Você quer doce ou você quer azedo? O que você quer, viado? Como doce é pra criança? Não, o cara do nego, só o azedo. Firma, pô. Abra as forças do gongá. Firma. Firma aqui, bandeira. Firma aqui, bandeira. Salve! Como o nego aqui falou pra vocês, vim trazer um pouco de azedo pra vocês. Prepara a goela para que possa descer. Muitos guias já têm baixado aqui pra falar do Eledá, não é? Só que não é uma conversa fácil de fazer, não. E eu vou explicar por quê. Porque o Eledá pra vocês tá fechado já tem muito tempo. E aquilo, igual uma dobradiça, não é? Porta que não se abre, fica trancada há muito tempo, ferruja, não é? Então, como tá tudo assim, fechado, preso, é difícil abrir. Por isso que não é fácil. Então, aquele que tiver interessado, prepare para fazer força, muita força, por essa porta. Por isso que nós estamos na primeira ainda. Nem passamos por ela. É, por isso que nós estamos nessa primeira. Prepara aí a sua cabeça para nós começar a entender aqui. Tem que se entender. Porque, além de você entender, você tem que aceitar. Mas para passar por essa porta, é azedo goela abaixo. Vamos seguindo em frente para quem quiser. Afinal de contas, tô aqui pra quem quer. Todo mundo tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o Eledá. E nós tá discutindo essa portinha aqui. Então, quando você olha pra essa portinha aqui, no ponto riscado, eu vou explicar uma coisa pra vocês, pra que vocês comecem a entender. Antes eu vou fazer o seguinte, senão vocês não vão entender nada. Que esse nego tá falando? Pra que vocês entendem, na maior parte que eu vejo por aí, tem nada com aquilo que a gente começou. Eu tô falando de quê? Tô falando de quimbanda. E o que vocês vê por aí, terreiro, eu vou ser curto e grosso. O que é quimbanda e o que não é quimbanda? Quimbanda é o bem maior, é a luta por todo. Quimbanda é respeito, quimbanda é sagrado. Isso é quimbanda. Fora disso, aonde você vê desrespeito, médio mal educado, coisas absurdas, pau de orgulho e vaidade, precisa dizer mais alguma coisa? Porque quando a gente vai falar, quimbanda pra nós, começa no sagrado. Muitos negros, vocês entender que o que eu vou falar começou há muito tempo atrás. E é bom que vocês saibam o que é que tá acontecendo. A nossa nação, tudo isso, vocês devem ter ouvido muita história, porque a história está gravada no nosso coração daqueles que ali estavam. Porque quem contou fez a sua versão. Pai Joaquim, agora, estava aqui falando das versões, não é? Ele falou que quem conta a história, ora conta salgando, ora conta apimentando, ora conta envenenando. Eu vou colocar então mais uma aí, que é a história melada. É, se mela a teu favor. O que vocês ouvem por aí é tudo, na maior parte, salvo pequenas exceções, que a verdade é que, preste bem atenção, viu, que eu vou falar. Não tô contando história pra vocês dormir, não. É história pra vocês acordar. Naquela época, a maior parte de nós, pra vocês entenderem, era tudo sacerdote, aqueles que zelavam pela comunidade, mas era tudo um ganga. E nós fomos avisados que ia chegar uma época no reino, ia entrar um povo que ia mostrar pra nós, presta bem atenção, viu? Ia mostrar pra nós onde as cobras estavam intocadas. E foi isso mesmo. Eu não culpo esse povo que chegou, porque ele chegou só pra mostrar onde as cobras estavam intocadas. E essas cobras, o que era? Aquelas que estavam dentro. E dentro, quando eu falo dentro, é dentro das posições mais importantes, mais influentes. Então, se perdeu a comunhão sagrada com o propósito dentro da tarefa. Então, hoje, o sacerdote dentro de um terreiro, seja o Babalaô, Babalorixá, seja Yanifá, Jalorixá, é a mesma coisa. E presta atenção, viu? Que eu tô falando que aconteceu lá atrás, tá acontecendo hoje, do mesmo jeito. Essas cobras ali se perderam no próprio egoísmo. Porque quando um rei, quando alguém está representando um povo, se perde no seu egoísmo, ele afundou. E isso aconteceu. Dentro desses covil, as cobras se mostrou. Mas nós estava preparado para isso. Muito antes desse povo chegar, nós fomos preparando os nossos filhos. Essa é a história que vocês não ouvem por aí não, mas foi o que aconteceu.
Então nós preparávamos os nossos filhos do que o que eles iam enfrentar. Porque a gente sabia que quando chegasse o momento, as cobras iam sair, covil, e ia dar o bote. E foi o que aconteceu. Então a gente preparou os nossos filhos para quando esse momento chegasse. Um exemplo que o nego vai dar aqui para vocês é pai Joaquim de Angola. O pai dele era um ganga, preparando ele, ensinando ele para tudo que ele ia ter que levar para outra terra, para que aquele comprometimento sagrado fosse levado para quando chegasse a hora, pudesse trabalhar. Não só pai Joaquim de Angola, pai Joaquim das Almas, tem muitos pais, são aquelas crianças que nós preparávamos, nossos filhos. Por isso, quem tem hoje um pai Joaquim de Angola, um pai Joaquim das Almas trabalhando na sua coroa mediúnica, tem também um pai Arruda. Por pai Arruda, vocês vão entender, um ganga que acompanha os seus filhos até os dias de hoje, para que eles cumpram com a missão deles, tanto os espíritos como os aparelhos que eles escolheram para trabalhar. Quando eles foram levados para ser escravizados, porque nós era tudo velho, de velho não interessava, mas nós preparou também o jovem, foi criança de 8 para 10 anos, foi mais velhinho, depois tinha o jovem, tinha o mais olho grande, eles foram tudo preparados para fazer o que eles fizeram. É aí que vai nascer as nações, é aí que vai nascer tudo que hoje vocês conhecem. Muito foi deturpado, muito hoje está tudo atravessado, mas o propósito se mantém pela mesma espiritualidade que desde aquela época que receberam uma missão e estão cumprindo até os dias de hoje. Até terminar vão estar ali fazendo. Já que nós abrimos essa história, pra vocês entenderem melhor, só para nós azedar um pouquinho mais a nossa conversa, aquela nação toda envenenada perdeu muitas coisas. Só pra vocês ir ligando as histórias. Se colocarem fogo no teu terreiro, não preocupe não. Queima as imagens, queima as paredes, mas não queima os espíritos, nem a proposta do trabalho, que deve ser ainda mais fortalecida, que uma casa que é queimada não retorna com mais força e com os pés mais firmes no chão, não estava preparado para fazer o que tem que fazer. Se colocar em fogo no teu terreiro, reúna o teu povo e se prepara para recomeçar. Mas se você deixar a cobra que está intocada envenenar, aí é diferente. É mais fácil levantar um terreiro que pegou fogo do que aquele que foi envenenado por uma dessas cobras. E eu digo para vocês, assim como foi com nós lá, elas estão nas posições mais importantes. É melhor que vocês entendam, antes que seja tarde. Aproveitando essa história, falando de realidade. Agora nós vamos para aquele pontinho que eu queria mostrar para vocês. Mas, antes eu vou fazer aqui, só umas recordações para refrescar a cabeça de vocês. Outro dia, o seu Tranca-Rua estava aqui conversando com vocês e ele estava explicando do Igibadu para vocês. Ele falou que a primeira atitude para quem queira entrar e abrir o seu Eledá, precisa reverenciar, louvar o sagrado, a começar pelos pais ancestrais. Então ele falou Pai Oloro, ele falou de Mãe Olocum. Nós, é outro nome, mas isso não importa. Para nós vai ser Nzambi, Cala. Mas a mesma coisa, muda nome, mas não muda o sentido. Depois vocês vão entender melhor o assentamento. Se o Tranca-Rua não chegou a continuar a conversa, eu só vou acrescentar, só para vocês já ir pensando a respeito. No meio do Igibadu, você tem Orixá Exu. E Orixá Exu é o que está unindo as duas partes da cabala. É aquele que consegue fazer isso. Então vamos entendendo e já colocando na cabeça algumas coisas. Pai Oló está do lado do branco. Nzambi, Mãe Olocum, está do lado do preto. Aí você já vê. No assentamento do Igibadu, a filha, Calunga, aí vocês vão começar a entender muitas coisas. Vocês vão entender porque Baião Calunga é Calunga. Significado maior que é com esse sagrado com o cemitério. O cemitério vai estar lá bem pra frente. Tá ligado? Tá. Mas não é o propósito. O propósito Calunga, essa filha, pra juntar, assim como Nzambi, Pai Olório, Calolocum. Então Calunga vai ser Obá, Obacirê. Porque Calunga é o meio. Calunga é o equilíbrio entre as forças do branco e a força do preto. A força de Pai Olório, as forças de Mãe Olocum. Essas duas forças, ninguém pode ser só branco, assim como dá pra ser só preto, não é? Nós temos que procurar esse meio, e é isso que Calunga faz, é isso que Mãe Obá faz. Calunga é o meio, que é a sabedoria. Então Calunga, assim como Obá, é o vermelho. Esse pontinho aqui, ó, por que é difícil passar? Pra tudo que foi dito aqui pra vocês, nós vimos um lado. Então isso aqui é uma porta, nós pensa assim, é uma porta. Essa porta pra nós, na lei de
de Pemba, esse centro aqui, é a mesma coisa do centro do que nós chamamos de Kenga. Nós estamos falando da mesma coisa com um nome diferente só. Agora vocês vão entender por que tem esses dois lados. Nas explicações que foi dada pra vocês até agora, Oxalá tá nesse meio aqui, é uma trindade. Oxalá, Olodumare, Orumilá, é uma trindade. Mas está desse lado aqui. Agora passou, aí você caiu do outro lado. É aí que entra as calungas, porque é as calungas que guarda as 4 horas grandes, as 4 horas de abertura. Vocês não aprenderam? Tem 4 espíritos guardando as calungas. Por que tem 4? Tem 4 horas de abertura, 4 horas grandes. Das 12 horas, então vai ser meia-noite. Nas 6 horas, tem a senhora rainha das calungas. Das 3 horas, tem seus 7 facas. Das 9, tem seus 7 catacumba. Guardar as calungas, que é diferente de ficar pensando em cemitério, é abertura no espiritual. E assim que você passar por aqui, de um lado é uma coisa, do outro lado é outra coisa. É a passagem. Todo mundo vai passar aqui. Só pra vocês entenderem, não tem aquela hora que você tá num sonho agitado, você nem lembra, mas você já, às vezes, desperta, você desperta e vai ser 3 horas. Você tava lá. Nem sabe, não é? Mas quando você despertou, muitas vezes, é uma das facas dos seus 7 facas que te tirou da enrascada pra você voltar. Você já tava indo. Então ele cortou, né? Isso é calunga. Não pediu, levado lá. Porque se vai por merecimento, vai. Mas se não tem que ir, corta. Então as calungas têm esse trabalho, que é guardar, proteger. Mas como nós não vamos falar de calunga agora, o que é importante você entender. Depois volta e a gente vai prosseguindo, a gente vai falando mais coisas. Que os tempos são chegados mesmo. Pra quem não percebeu, já tá passando. Tanta coisa acontecendo. É melhor você acordar, é melhor você despertar, é melhor você abrir o olho. Esses espíritos, essas falanges, tá tudo trabalhando aqui. Como todas essas coisas estão acontecendo e muita gente já está indo embora nas escolhas que fez, que está fazendo e até naquela que vai fazer. Naquela época, nós estávamos preparando aqueles pirralhinhos todos, aquelas crianças, a gente dizia para eles, ó, você vai estar lá e vai chegar os momentos que você vai chorar muito. E as lágrimas vai ser de sangue, o lombo vai ser cortado. Então nessa hora que você se sentir sozinho, desamparado, que nós vamos estar do seu lado. Então nós dizia para aqueles pirralhinhos lá, quando você se sentir assim, lembra de nós. Lembra de um ganga, firme um pemba, no branco e no preto. Nós dizia para eles assim, firme esse ponto aqui. Então hoje, nós continuamos fazendo a mesma coisa. Para todos esses filhos que se sentir acuado, para todos esses filhos que estiver passando por tudo isso que tem que enfrentar, não tem como fugir. Mas para enfrentar, pega um pemba e risca aqui, ó, na tua mão. Risca de canga na tua mão. O ponto que nós passou para eles é esse aqui, mas só dava para eles riscar com o dedo no chão. O que os neguinhos faziam? Eles pegavam uma cordinha e firmavam junto no ponto. E com esse aqui, depois eles amarravam as carças, que ninguém ia saber. Mas não era as carças que aquela cordinha estava segurando, não. Aquelas cordinhas estavam segurando o axé no ponto que eles riscavam, para proteção deles. E para eles lá lembrar que o ganga estava com ele. Conselho que eu dou para quem quer, faz a mesma coisa. Porque nas horas grandes, nas horas de abertura, hoje, para se cumprir tudo aquilo que precisa, os espíritos que antes não passavam, agora tá passando. O veneno das cobras é maior, mata mais rápido. Então vocês tomem cuidado. É melhor se preocupar muito mais com as cobras no covil do que aquele que vai botar fogo no seu terreiro. É mais perigoso esses aí. Para que vocês entendam melhor, esse pontinho aqui, quando nós explicava essas 7 passagens, para cada passagem, para entrar na cabeça daquele, era 7 anos e são 7 passagens. E essas passagens que é os 7 reinos. Vocês entenderem isso de uma forma bem simples, bem rápida, depois vocês vão pensando, vai amadurecendo, vai entendendo melhor. Quando vocês falam de 7 linhas, então você tem Oxalá, Iemoja, Oxum, Yansan, Oxóssi, Xangô, Ogum. Você entendeu? 7 reinos da Quimbanda é o contrário disso. É os reinos que vibram, que guardam, aqueles que estão na vibração contrária dessas vibrações que se aprendeu. Isso é 7 reinos de Quimbanda. É 7 lugares, 7 portas, 7 reinos. Aí tem outras divisões que não interessa agora. Primeiro entende isso. Aí o problema é que
essa passagem que agora se abre para que essas entidades elas possam passar. Tá melhor você tomar cuidado, que se você afundar, a nossa mão não alcança mais para te pegar não. Para quem já afundou, já foi. Enquanto tá em cima, se você ainda tá em cima, pega na mão. Assim como aqueles neguinhos ouvindo a nossa conversa naquela época, só entenderam melhor aquilo que nós estávamos dizendo na hora que o lombo foi cortado, na hora que o teu for. Você vai começar a entender melhor o que esse nego tá falando pra vocês. É por isso que nessa primeira porta, antes que você passe, você entenda bem isso. Tem muito mais, né? Tem muito mais, mas cada parte de todo esse entendimento, cada guia vai chegar aqui com a sua explicação. Vai aqui de agora, com a sua licença, vou bicar na sua canequinha. Ah, preto bom, viado, preto bom. Azedo vocês não queriam, mas é azedo vocês precisam. Então, nego, aqui se despede, deixando vocês aí assim, ó, pensando. For permitido, volta.